Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos fortaleça na sua imensa e inesgotável paz. Gostaríamos de ressaltar que, embora o nosso irmão tenha dito que quando ele começou na doutrina, eu já fazia palestra, não é porque sou de idade, é que eu comecei muito cedo. E por começar muito cedo, ainda sou jovem e ainda estou fazendo palestra. Só fazer essa ressalva. É uma alegria retornar a esta casa, já há algum tempo que eu aqui não vinha, embora tenha vindo já outras vezes, tive a oportunidade de aqui falar. Muito obrigado pela recepção e pelo carinho. Eu tenho uma amiga que me disse assim outro dia: Aguinaldo, você não sabe o que eu encontrei dentro do meu carro. Eu digo o quê? Ela disse: um sapo. Alguém deve ter feito alguma coisa contra mim. E aí, digamos assim, o carro dela não é aquele carro. E tem já uns buracos embaixo. Mas eu achei que seria chato eu dizer a ela que talvez o sapo tivesse entrado por ali. Então, usei outro argumento. Disse, não, mas talvez você mora no sítio, você tenha deixado a porta aberta. Não deixei, tenho certeza que eu não deixei a porta aberta, tem alguma coisa de estranho. Eu disse assim, mas e você tirou o sapo? Ela disse, eu morro de medo de sapo. Eu esperei meu marido chegar do trabalho, e quando meu marido chegou, ele tirou o sapo. Eu disse, puxa, deve ter dado bastante trabalho. Ela disse, não, até que não, para tirar o sapo foi fácil. Difícil foi fazer ele abrir a boca. Eu disse, mas você fez o sapo abrir a boca? Fiz. E você fez por quê? Olha, para ver se o meu nome não estava na boca do sapo. Eu digo, meu Deus. Eu tenho uma outra amiga, para vocês verem que eu não estou bem de amiga. Eu tenho uma outra amiga que ela estava me contando que ela foi no dentista porque ela estava com uma dor de dente. E o dentista examinando disse a ela, olha, está tudo inflamado. Vamos extrair esse dente imediatamente. Porque essa coisa de inflamação em dente é perigosíssima. Você pode, inclusive, a depender da circunstância, vir a óbito. Você acha, Aguinaldo, eu poderia ir a óbito? E como eu sou psicanalista, psicoterapeuta, gosto de conversar com as pessoas, observando o sentido da vida, tentando conduzir aquela conversa para ela ficar mais espiritualizada, eu disse, pois é, minha irmã, me diga uma coisa. E se você soubesse que iria morrer, que iria desencarnar daqui meia hora, o que é que você faria? E eu estou imaginando que ela vai dizer, eu diria ao meu marido que eu amo, abraçaria meus filhos, pediria perdão de alguma coisa. Ela me olhou e disse, meia hora. Eu ia correr apagar as mensagens do WhatsApp. O que seria uma tolice, porque eu quero lembrar a todos que quando você for defender a sua versão da história, Deus tem o print da conversa. Ok? Então não adianta. E para a gente não dizer que o problema são os meus amigos, esses dias eu estava observando algumas notícias na internet, nessas redes sociais. Notícias verdadeiras, não é brincadeira. Eu vi lá a notícia de um homem que não aguentava mais o seu casamento. Estava uma coisa insuportável. Mas por vários motivos diferentes, ele não podia pedir a separação. E num ato de desespero, não suportando mais o casamento, ele invadiu um banco, assaltou o banco, pegou o dinheiro, saiu na frente do banco e sentou na calçada, esperando a polícia. A polícia chegou e o prendeu. Assim, ele ficaria longe da esposa. Foi condenado à prisão domiciliar. Coitado. Vi uma outra história verídica de um marido que havia doado o rim para a esposa. Descobriu que ela tinha um caso com o médico. Entrou na justiça, quer o rim de volta. Vi o caso de uma outra moça, essa provavelmente de São José do Rio Preto,
que, para seduzir o marido, para criar um clima, digamos assim, de intimidade mais adequado, ela comprou uma meia em formato de cobra. Deve ter se lembrado de Adão e Eva, coisa dessa natureza. Foi parar no hospital, porque a meia-luz, no escuro, aquela meia, o marido pensou que era uma cobra verdadeira, deu-lhe uma paulada no pé e ela fraturou o pé. Se a gente for falar agora um pouquinho mais sério, deixando assim o bom humor de lado, e dar um tom de mais seriedade à nossa palestra, a verdade é que a gente brinca, como diz o ditado popular, para não chorar, não é? Porque hoje nós temos vivido momentos extremamente difíceis. A bem da verdade, na história da humanidade, sempre houve momentos mais difíceis. Mas nós, talvez pelo processo da transição planetária, estar atingindo o seu ápice, hoje nós vivemos sob grande tensão. Com a ameaça de guerra, já tínhamos lá a Rússia e a Ucrânia, recentemente lá em Israel, e nós ficamos apreensivos, porque a todo momento existe aquele medo da gente ter uma terceira guerra mundial. Quando nós observamos o mundo, não é o Brasil. Evidente que o Brasil também está inserido nisso. Mas quando observamos o planeta, a dificuldade no campo político, a dificuldade no campo econômico, e agora nós que somos brasileiros, a dificuldade que nós estamos encontrando, até mesmo para a sobrevivência. E outro dia uma pessoa dizia assim, mas o problema do Brasil são os políticos corruptos. E eu disse, mais ou menos, também isto. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade, nossa, genericamente falando. Porque observem e me respondam, se um caminhão de carne, ou melhor, de cerveja, tombar na beira da rodovia, as pessoas vão ajudar a salvar o motorista ou saquear a carne? Ou a cerveja? A carga, sem dúvida alguma. Então, talvez a corrupção na política seja apenas o reflexo daquilo que, não todos naturalmente, nós representamos na sociedade. Muito bem. Diante desta realidade, vem a pergunta, que aliás é o tema da palestra: como desenvolver uma mente sã, que é o título de um dos nossos livros, lançamento. Como ter a mente sã. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta, hipnólogo. Eu trabalho com gente. Da pandemia para cá, se multiplicou os casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, fora as demais enfermidades da alma, que têm se multiplicado também, muito por conta da pandemia. E quando nós dizemos pandemia, não propriamente da pandemia, mas os nossos medos, os nossos fantasmas que estavam ali e que acabaram vindo à tona quando nós somos confrontados com aquela realidade difícil, do risco de morte, a pandemia, trancados em casa, diante da pressão, todos os nossos fantasmas vieram para fora. E quem tinha uma tristeza, virou depressão. Quem era um pouco acelerado, virou ansiedade. Quem tinha algum medo, virou síndrome do pânico. E isso vem numa crescente. Isto vem numa crescente. É claro que não é divulgado, e é bom que não seja, até para não estimular. Mas eu trabalho muito com adolescentes, e é impressionante o quanto vem aumentando os casos de suicídio, particularmente entre os adolescentes. E aí nós não podemos esquecer, e eu quero pontuar uma coisa, embora isso que eu vá dizer não faça parte da palestra, mas é bom a gente abrir um parêntese e dizer o seguinte: os nossos problemas emocionais, eles têm basicamente três causas. Basicamente três causas. A nossa infância, que foi explicado por Freud, o pai da psicanálise,
que a sua época nos ensinou que tudo que nos acontece, desde o útero materno até a idade adulta, que não é resolvido, vai nos acompanhar para o resto da vida. Que é a influência do nosso inconsciente na vida atual. Porque são traumas, são situações específicas que foram jogadas para o inconsciente, que em grande parte das vezes nós não lembramos, mas que afetam a nossa vida. Um exemplo simples, bobo, nada grave. Se você foi uma criança em que seu pai ou a sua mãe foi muito duro com você, menino, seu bobo, menino, você só faz coisa errada, menino, você não vai chegar a lugar nenhum na vida, menino, você não faz nada certo, aí você se torna um adulto inseguro. Eu tive uma cliente, uma jovem, 28 anos, linda, um corpo atlético, ela é muito alta, quase 1,80 m, magra, imagine, é o sonho de quase toda mulher. Ela era linda, ela não tinha espelho no seu quarto. Ela não se olhava no espelho, porque na percepção dela, ela era horrorosa. Por quê? Porque quando criança, 9, 10 anos, ela já tinha aquela altura. E o seu apelido, na nossa época, não tinha esse negócio de bullying, né? Agora tem. E na época em que ela frequentava a escola, olha lá, né? A girafa, o pescoço comprido, a vara de pescar. E aquilo ela registrou de tal forma, aquelas pessoas usando esses adjetivos, que hoje ela não consegue ver beleza onde há a beleza. E se a gente for investigar a nossa infância, nós vamos encontrar muita coisa. Estas coisas mais simples, até situações muito mais graves. É óbvio, por exemplo, que se uma criança, uma menina, é abusada sexualmente, muito provavelmente aquilo vai gerar traumas profundos, dificultando uma vida saudável na área sexual. Como nós também temos as dificuldades do dia a dia. Hoje, com raras exceções, essa turma mais jovem tem uma dificuldade enorme em lidar com as frustrações, em lidar com os acontecimentos da vida, e os mais velhos também. Muitas das causas de depressão estão justamente aí, uma baixa resistência à frustração. Ou seja, se a vida não é do jeito que eu quero, em protesto, eu entro em depressão. E nós vamos vendo os casos. E é muito difícil você identificar onde está a causa, porque é tudo muito relativo. Um dia desses, uma jovem senhora me disse assim: olha, Aguinaldo, a minha vida sexual está um problema. Eu não consigo ter mais prazer. Para você ter uma ideia como está a minha vida sexual, para mim fazer sexo é como comer isopor. Eu disse: olha, eu nunca comi isopor, então eu não vou entender o que você está dizendo. Eu posso até experimentar. Mas ela estava querendo dizer assim, para quem nunca comeu isopor, não tem gosto de nada, uma coisa mecânica. E aí ela ressaltou, mas eu gostaria de lhe dizer que provavelmente não é culpa do meu marido, porque ele é muito carinhoso, ele é um homem prestativo, ele é uma pessoa que tenta me agradar quando nós estamos juntos. Eu não tenho queixa dele. Nesta parte, eu não tenho queixa dele, mas eu não consigo ter mais prazer. O que será? Eu digo: pois é, né? O que será? O que será? O que será? Aí é que está o problema. E aí nós vamos investigando, porque também nós temos as causas passadas dos nossos transtornos, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, os nossos processos kármicos, as programações reencarnatórias, quantos e quantos dramas que nós vivemos hoje, que nós trazemos de encarnações passadas. Eu atendi uma jovem que desejava engravidar e tentava há mais de 2 anos sem sucesso. Quando nós fizemos uma regressão com ela, descobrimos que na última encarnação ela havia morrido no parto. Ela e a criança. E aquilo ficou arquivado no inconsciente do espírito, no perispírito. Porque esse negócio de inconsciente é o grande problema da nossa vida. Freud veio e disse: olha, o ser humano tem uma estrutura psíquica, consciente, subconsciente e inconsciente.
Mais tarde veio Jung e disse, sim, é verdade, mas o ser humano também tem o inconsciente coletivo. Foi o espírito que empurrou, fique tranquilo, né? E veio mais tarde Allan Kardec para dizer que nós também temos o inconsciente espiritual, que é onde estão registrados justamente os traumas que nós vivemos e não superamos, que era o caso dessa moça que queria engravidar e não conseguia, porque conscientemente ela queria ser mãe. A nível inconsciente, havia um medo dela viver a experiência de novo, ou os traumas que nós causamos nos outros. Eu me lembro que uma vez conversando com um rapaz, ele tinha medo de adoecer. Ele era hipocondríaco. Então, uma unha encravada era câncer. Um medo absurdo. E um dia ele me disse assim, Aguinaldo, eu acho que isso é de reencarnação passada. E eu disse, e por que você acha isso? Porque de vez em quando eu tenho uns sonhos, que eu estou na Idade Média, aqueles calabouços, muita gente sofrendo, morrendo às mínguas, doente dentro das células. Eu devo ter vivido essa experiência e reencarnei com esse medo de doença. E aí o espírito amigo que nos acompanhava disse-me assim, olha, diga a ele que metade do sonho é verdade, a outra metade não é. Realmente ele viveu nessa época. Realmente os calabouços são reais, mas ele nunca esteve preso numa cela. Ele era o soldado que não deixava a comida chegar a quem tinha fome. Isso gerou um trauma e ele reencarnou com o processo. Não de um mal que ele viveu, mas de um mal que ele projetou no outro. Deu para entender? Um outro livro que nós estamos usando na palestra é este daqui, Evoluir dá Trabalho. E se eu não quiser? Aliás, é uma boa pergunta, eu vou perguntar para vocês. E se a gente não quiser evoluir? Eu tenho livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. E se a gente disser assim, ó, quer saber? Não quero evoluir. Não estou afim, dá muito trabalho, é muito chato. Não quero evoluir. A gente pode ou não pode fazer isso? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que eu não vou responder essa pergunta. Vocês compram o livro se quiser saber, porque eu não vou responder, né? Eu estou brincando, depois eu respondo. Voltando à mulher do isopor. Estão lembrados do isopor? Fomos investigando. E talvez esse seja o trabalho mais difícil do terapeuta. Porque você precisa garimpar, descobrir onde está a causa. Porque se você não acertar no diagnóstico, você erra no tratamento. E esse é um desafio para qualquer pessoa que atua na área da saúde mental. E depois de um tempo eu disse assim para ela, olha, eu vou fazer algumas afirmações sobre o seu marido e a senhora me diz se é verdade ou não. Ah, pois não, Aguinaldo, pode fazer. Eu digo, ele é uma pessoa bem parada. Ele diz, vixe, quase uma estátua. Não sai do lugar. Ele é uma pessoa que não tem iniciativa nenhuma. Ele é uma pessoa que esquece muito das coisas. Aguinaldo, ele só não esquece de levantar. Ele esquece de pagar as contas, esquece de comprar remédio, esquece de compromisso, esquece de tudo. Eu digo, olha, às vezes, nas nossas famílias, acontece uma coisa muito séria, que é uma troca de papéis. Na estrutura familiar existe uma hierarquia. Avô, bisavô, pai, filho, neto. E às vezes nós assumimos papéis inversos. Por exemplo, o filho que se torna pai do seu pai. O filho tem que cuidar do pai, principalmente se o pai estiver idoso. Mas ele não pode assumir a postura de pai do seu pai, porque ele gera uma inversão na estrutura familiar e isso vai gerar um problema. E aí eu disse assim para a mulher, nós temos um problema específico. Você se tornou mãe do seu marido. Você trocou de papel. Você se tornou mãe do seu marido. É como se o seu marido tivesse desenvolvido uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan. Já ouviram falar? É aquela pessoa que não quer amadurecer. Peter Pan quer ficar criança para sempre, morar na terra do nunca. Tem muitas pessoas imaturas que têm a síndrome de Peter Pan. E ela desenvolveu a síndrome de Wendy, porque o Wendy é quem cuida do Peter Pan. E aí ela pensou um pouco e disse, Aguinaldo, eu acho que você tem razão. Realmente eu me tornei mãe do meu marido. É verdade. Mas o que isso tem a ver com o sexo?
Eu disse, muito simples, mãe não faz sexo com o filho. A partir do momento que você assumiu esse papel, você matou o desejo. E é por esta razão que vocês não conseguem mais ter prazer sexual. Deu para entender? Deu para entender? Bom, vou responder a pergunta antes de continuar. Está no livro. Claro que o livro, Evoluir dá Trabalho e Se Eu Não Quiser, ele desenvolve esse assunto. Nós precisamos lembrar de uma coisa, e que nós aprendemos isso na doutrina há muito tempo. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Ponto. Isso é lei. Então, eu até posso me negar a evoluir por um tempo. Na verdade, o que eu posso fazer sobre a evolução é procrastinar, não evitar indefinidamente, porque é da lei de Deus. Nós não podemos escolher se vamos ou se não vamos. Nós vamos. Nós podemos demorar mais ou menos tempo. Tem espíritos, por exemplo, que, a depender do erro que cometem na vida, vão levar 2, 3 encarnações só para consertar o erro. E depois retomar o processo evolutivo. Já foi 600 anos. Já foi 600 anos. Quando nós lemos André Luiz e vemos lá o resgate de Gregório, Gregório era um obsessor que estava numa região densa do umbral, e quando a mãe dele solicita ao grupo que socorra o seu filho, sabe há quanto tempo, está lá no livro de André Luiz, sabe há quanto tempo ela está esperando o seu filho sair do mal? 700 anos. Porque o seu filho Gregório havia sido papa, havia cometido muitos erros, havia desencarnado, se vinculado ao mal, e há 700 anos ele estava naquela condição. Então, um espírito desse, ele vai demorar muito mais para chegar a esta perfeição. Então, eu posso retardar, eu posso procrastinar, mas eu não posso fugir para sempre da evolução, porque ela é lei divina. Deu para entender até aqui? Bom, a partir de agora, então, eu já citei o livro Evoluir dá Trabalho, voltando para o livro Mente Sã. Eu fiquei pensando em casa, como é que eu poderia fazer uma palestra agradável, explicar algumas coisas que tem no livro, que as pessoas pudessem adquirir o conhecimento e a palestra ser leve, ser gostosa. Então, eu separei aqui, não sei se vai dar tempo de fazer todas, algumas perguntas que o livro responde. Por exemplo, é perguntado no livro, e a fé? Tem nos faltado fé? E tem alguns capítulos do livro que os autores, porque são alguns espíritos que escrevem um livro, trabalham a questão de fé. E sempre que eu falo de fé, eu lembro da história de um homem que tinha uma fé inabalável. Porque se nós formos lembrar de fé no Evangelho, embora não seja o nosso tema da noite, nós temos que lembrar obrigatoriamente da mulher hemorroíça. Porque a mulher hemorroíça é o maior exemplo de fé que nós encontramos no Evangelho. Ela era uma mulher que tinha uma doença estranha. Ela perdia sangue há mais de 10 anos. Já havia procurado médicos, curandeiros, feiticeiros, e nenhum havia logrado curá-la. Até que um dia falaram para ela sobre Jesus. Diziam que Jesus era uma pessoa especial. Os olhos como 2 faróis a iluminar o caminho da humanidade. Um semblante calmo e sereno. Os cabelos à moda nazarena, divididos ao meio, caído aos ombros, da cor da amêndoa madura. As palavras de Jesus eram suaves, mas penetrantes. E o mais importante de tudo, para ela, aquele homem era capaz de curar. Porque aquele homem chamado Jesus já havia devolvido a capacidade de enxergar a muitos cegos, a capacidade de andar a muitos paralíticos. Aquele homem chamado Jesus já havia tirado pessoas do túmulo que estavam mortas. E ela então se entusiasmou. Algo dizia-lhe
que se ela pudesse conversar com Jesus, falar da sua dor, contar a sua história, Jesus iria curá-la. E ela foi atrás de Jesus. E Jesus, na ocasião, estava em praça pública, cercado por uma multidão, o que não era novidade. Se nós lermos os textos dos evangelistas, nós observaremos que Jesus sempre esteve cercado por uma multidão. Quando adentrou triunfante em Jerusalém, montado em um pequeno burro, quando multiplicou os pães e os peixes, quando esteve na festa de casamento, com exceção da crucificação. É verdade, na crucificação havia uma multidão, mas uma multidão que preferiu ficar distante para não se comprometer, porque aquele que dissesse que era seguidor de Jesus poderia ter o mesmo destino que ele. Aquele Jesus que no momento do seu martírio, usando a coroa de espinhos cravada na sua fronte, com o chicote beijando as suas costas desnudas, teve mais próximo de si apenas sua mãe, Maria de Nazaré, o evangelista, que seria evangelista mais tarde, João, que era um jovem de 17 anos, e uma mulher que enxugou o seu rosto, que segundo alguns teria sido a mulher hemorroíça. E quando Jesus passava em praça pública, ela estendeu a mão e tocou as vestes de Jesus. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os apóstolos acharam estranho. Como assim quem lhe tocou? Todos estão lhe tocando. Alguém tocou-me de uma forma diferente, porque de mim desprendeu-se uma virtude. Quem me tocou? Ela então cai de joelhos e diz: fui eu, Senhor. Fui eu que lhe toquei, porque eu tinha certeza que se eu lhe tocasse, eu ficaria curada. Ele se abaixa carinhosamente, ergue aquela mulher e diz a ela: ide em paz, a tua fé te curou. Agora, eu pontuei que esse é o maior exemplo de fé do Evangelho por uma razão. Em quase todas as curas de Jesus, havia fé por parte de quem pediu. No entanto, a cura da mulher hemorroíça é a única em que Jesus faz sem alguém pedir. E é a única que Jesus faz sem querer fazer. Em todas as curas de Jesus, houve um pedido. Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura a minha sogra. Senhor, cura o meu servo. A mulher não pediu, ela tocou. Quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. Que virtude? O fluido curador que curou a mulher. Sem Jesus desejar curar e sem a mulher ter pedido a ele. Ela foi curada. Por isso que é o maior exemplo de fé. Mas não é dessa história que eu lembro, não. Eu lembro da história de um homem que era devoto do Senhor do Bonfim. Olha o que é fé, para a gente aprender o que é fé. Ele era caçador, ele vivia da caça. Ele era um caçador tão bom que ele não usava arma de fogo. Ele tinha uma peixeira, um facão, uma peixeira, e ele saía para caçar com a sua peixeira. E lá na aldeia onde ele morava, apareceu uma onça que estava matando muita gente. E ele se ofereceu como voluntário para entrar no meio da mata e caçar a onça, que estavam matando pessoas. E assim o fez. Ficou 1 dia, 2 dias, procurando a onça, nada da onça, 3 dias. No 4º dia, quando ele já estava desistindo, eis que ele se depara com a onça. E pior, a onça estava faminta. E pior, não tinha como ele sair dali sem brigar com a onça. E pior, a onça era 2 vezes o tamanho que tinham falado. E quando ele viu que não tinha como sair dali sem brigar com a onça, devoto do Senhor do Bonfim, e com uma fé invejável, ele fez uma prece. E disse assim: meu Senhor do Bonfim, se o Senhor estiver do meu lado, ajude para que eu, com a minha peixeira, mate a onça. Se o Senhor estiver do lado da onça, ajude para ela me matar logo, eu não sofrer muito. Agora, se o Senhor não estiver nem do meu lado, nem do lado da onça, o Senhor não vai embora, que o Senhor vai perder a maior briga do século. Isso é fé. Isso é fé, não é? Isso é fé. Isso é fé. Né? Então, o livro fala de fé, o livro fala de resiliência. Essa capacidade que nós temos de ter, de contornar os problemas para continuarmos caminhando. Como isso é importante. A resiliência é quando você se antecipa aos problemas que virão. Exemplo.
A época em que viveu Albert Einstein era uma época que não tinha TV, não tinha celular, não tinha rede social. Então Einstein sempre foi um cientista muito famoso, mas nem todo mundo conhecia, sabia do seu rosto, a imagem que ele tinha. E um dia Einstein estava com o seu motorista, olha o que é resiliência, dirigindo-se para uma palestra. E ele reclamou com o seu motorista, disse, olha, eu estou cansado, viu? Essa palestra que eu vou fazer, eu acho que eu já fiz umas 200 vezes, estou cansado. O motorista disse assim, uai, se o senhor quiser eu faço para o senhor. Uai, mas como assim? O motorista falou, ó, doutor, essas 200 palestras que o senhor fez, essas 200 vezes que o senhor fez essa palestra, eu levei o senhor. Eu já decorei, eu sei tudo que o senhor vai falar. Mas você conseguiria? Consigo. Então vamos trocar de roupa. Trocaram de roupa. Einstein vestiu a roupa do motorista, o motorista vestiu a roupa de Einstein, chegaram no evento. Einstein, o motorista, foi sentar e Einstein, o motorista de verdade, pegou o microfone. E não é que ele tinha decorado mesmo? Ó, foi falando. Quase no final, um espírito de porco, sempre tem que ter um espírito de porco, sempre tem que ter. Disse assim, senhor Einstein, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Olha, o senhor está aí falando, eu queria perguntar o seguinte, por que esse x foi igual a y na raiz quadrada de 3 mais 10, multiplicado por 50? Só a pergunta demorou 6 minutos. O que é que o senhor acha? Aí Einstein olhou para ele e disse assim, meu filho, a sua pergunta é ridícula. A sua pergunta é tão medíocre que até uma criança da pré-escola sabe responder. E para eu lhe provar que a sua pergunta é medíocre, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma pergunta dessa, até o meu motorista sabe responder. Por favor, responde para ele. E aí? Entendeu? Entendeu? Isso é resiliência. Isso é resiliência. O livro Mente Sã, que trata desta questão, sobretudo, de você ter uma mente saudável, ressalta o valor e a importância da prática do bem. Como o bem volta para nós. E isso é uma grande verdade. Porque o nosso pensamento pode nos curar, mas o nosso pensamento também pode nos adoecer. Na nossa casa, nós temos as cirurgias espirituais presencial toda terça-feira à tarde. E temos os tratamentos de cirurgia espiritual à distância todo domingo às 19h30 pelo canal no YouTube. E o Dr. Klaus, atendendo as pessoas, a gente vai aprendendo muito. Outro dia ele atendia uma moça e o caso dela era interessante, porque ela já havia feito vários exames e os exames haviam mostrado uma mancha no seio. E não ficava claro o que era a mancha. E alguns médicos disseram assim a ela, ó, isso aí vai caminhar para um câncer, vamos operar. Vamos já fazer uma cirurgia, vamos fazer uma limpeza, para a gente não ter problema mais grave no futuro. E outros disseram assim, não, é apenas uma suspeita, não vamos mexer. Uma cirurgia é muito invasivo, vamos acompanhar, mas não faça a cirurgia. E aí ela foi no Dr. Klaus, que é o espírito que atende através do nosso intermédio, e ela estava deitada na maca e ela perguntou assim para o Dr. Klaus. Essa foi a pergunta dela. Dr. Klaus, o senhor acha que eu vindo fazer aqui o tratamento espiritual, eu vou me curar? Dr. Klaus respondeu assim, por que a senhora não vem trabalhar conosco? Convenhamos, ele não respondeu a pergunta. Ele fez o procedimento. Quando foi para ela levantar da maca, ela perguntou de novo, mas Dr. Klaus, o senhor acha que eu consigo me curar vindo aqui? Ele disse, então, venha trabalhar conosco. E quando ela saiu, o espírito me disse assim, é câncer, mas está no perispírito. E essa mancha que os médicos estão vendo é que o corpo físico começa a assimilar a enfermidade que está no perispírito. Mas eu acredito que se ela vir trabalhar no bem, não terá que viver essa experiência.
a enfermidade vai ficar no perispírito e vai diluir por lá mesmo. Ela está trabalhando conosco já faz 2 anos. E até agora tá legal. A força do pensamento, a força do bem. Dr. Klaus tratando um outro senhor com um problema muito sério de leucemia, e ele já tem mais de 80 anos. Quando o Dr. Klaus fez o atendimento nele, o Dr. Klaus disse assim: o senhor tem uma doença muito grave, é fato, mas não é ela que vai lhe matar. Quem vai lhe matar é a sua cabeça. E depois a filha, conversando comigo, disse assim: Aguinaldo, é verdade, porque ele já está vendo o preço de caixão, onde ele vai ser enterrado. Está potencializando a doença, entendeu? A gente potencializa a doença. E aí o livro vai ressaltando a questão das fixações mentais, os padrões mentais e a força do bem. Nós vivemos uma experiência que aqui eu vou resumir. Agora sim, essa experiência eu fui proibido pelos espíritos de contar em Votuporanga. Só vou contar aqui. Então, se alguém lá ficar sabendo, foi alguém de aqui. Olha lá, hein? Olha lá. Tem um casal, eu encontrei um casal ali na frente, que disse assim: Aguinaldo, a gente acompanha você pelo YouTube, a gente já sabe todas as suas piadas. Eu disse para ele: tem uma que vocês não sabem, que é nova. Quem acompanha no YouTube, né, as nossas transmissões, eu vou fazer para vocês, vamos ver se vocês sabem. Sabe a rena? Rena do Papai Noel? Rena do Papai Noel. Pensem aí. Uma rena mais uma rena igual a 2 renas. O que isso significa? Uma rena mais uma rena igual a 2 renas. O que isso significa? Aí, não sabe, tá vendo? Um cálculo renal. Algum tempo atrás, eu vou aqui encurtar a história, tá? A história é mais longa, mas eu vou encurtar para dar tempo eu dizer tudo que eu programei aqui para dizer. Algum tempo atrás, a gente tinha um desejo, e era só um desejo, de adquirir um terreno junto da nossa casa espírita, para podermos ampliar as nossas atividades, onde também funciona uma creche e coisa e tal. Mas era um sonho inatingível, porque é um valor muito alto, e todo mundo que trabalha em centro espírita sabe como é que é, né? Tá sempre faltando dinheiro, né? Nunca tá sobrando. A gente deve ter lidado muito mal com o dinheiro, com o poder. Os espíritas, então, os dirigentes de centro espírita deve ter sido terrível, porque nunca sobra dinheiro. E uma pessoa milagrosamente apareceu. Por quê? Porque a filha dele, quando nasceu, foram gêmeas, 2 meninas, e uma delas foi para a UTI. E assim, de certa forma foi desenganada, a ponto da neurologista, a neuropediatra, melhor dizendo, chegar para a mãe e dizer assim: ó, você pode se despedir da sua filha, porque você sabe que não tem jeito, né? Você sabe que nós estamos fazendo tudo que é possível, mas não é como fazer mais nada. E ela na UTI. E a gente lá do centro fazendo os atendimentos espirituais. Dr. Klaus, médico, visitando ela. Desdobramos o espírito, inclusive havia um componente espiritual. O espírito da menina reencarnante não queria voltar. Estava com medo da encarnação. E esse medo da encarnação estava agravando o problema físico. E aí foi doutrinado, não é? Para orientá-la, para ela querer viver, aquela coisa toda. Fomos fazendo o tratamento. Depois de um mês, a menina saiu da UTI, sem nenhuma sequela, e hoje tem 1 ano e 7 meses, e é um terror de tão sapeca que é. E esta pessoa me procurou, algum tempo depois, e disse assim: Aguinaldo, eu quero doar o valor para vocês comprarem o terreno. E eu sou uma pessoa, eu acho que todo mundo deve ser, principalmente quando você lida com o dinheiro dos outros, muito séria. Eu disse: olha, eu lhe agradeço, mas eu não posso aceitar. Ele disse: por que você não pode aceitar? Eu disse: porque eu sei que você não é rico, eu sei que você não está jogando dinheiro pela janela, e estamos falando de um valor muito alto, e eu não posso aceitar esse dinheiro. E ele me disse assim:
Mas quando você fala de valor alto, o valor alto é quanto para você? Como assim? Não, eu quero saber o que é um valor alto. Por exemplo, vou lhe perguntar, Aguinaldo, quanto vale uma vida? Qual é o preço de uma vida? Eu digo, não, até onde eu sei, uma vida humana não tem preço. Ele diz, pois é, eu tenho certeza que a minha filha está viva, graças à interferência do Dr. Klaus. Então, a vida da minha filha não tem preço. Então, não vem me dizer que é um valor alto, o dinheiro está doado. E doou. Ok, tudo bem. Essa é a primeira parte da história. Olha a força do bem. E esta pessoa, embora não seja espírita, passa pelos tratamentos do Dr. Klaus, de cirurgia. Vez ou outra ela passa nos tratamentos. E uma das vezes que ela passou no tratamento, eu vi, que eu sou médium consciente, eu vi que o Dr. Klaus viu alguma coisa no cérebro, uma espécie de coágulo. Mas o Dr. Klaus não mexeu. Fez o tratamento, energizou, fez limpeza, não mexeu. Ele passou uma segunda vez, o coágulo estava lá, maior. Dr. Klaus não mexeu. O tempo passou e nós recebemos lá na nossa casa um médium, lá da Bahia, que também trabalha com cirurgia espiritual. E o dia que essa mesma pessoa passou de novo no tratamento, foi esse médium que o atendeu. E aí, o espírito, através desse médium, fez o procedimento cirúrgico espiritual e tirou o coágulo. Eu olhei para aquilo, ok, o tempo passou, eu sou muito curioso. E quando passou, eu perguntei ao médium, que é meu amigo, inclusive, eu digo, olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esta pessoa, eu vi, porque eu sou médium consciente, ela passou 2 vezes com o Dr. Klaus. O Dr. Klaus viu um problema, não mexeu. Mas eu notei que essa pessoa, passando uma 3ª vez com você, o espírito mexeu. Por quê? Ele disse assim, era um processo kármico. Provavelmente esse coágulo o levaria à desencarnação em mais ou menos 3 ou 4 meses. E o Dr. Klaus não mexeu, porque não havia autorização para mexer. Mas depois que ele fez a doação para o terreno, houve uma ordem superior para mexer no coágulo. E ele não vai desencarnar disso. É a força do bem na nossa vida. É quanto o bem retorna para nós. E eu sei que alguém deve estar pensando assim, mas comigo não é assim. Eu faço o bem e parece que Deus não está vendo, porque o bem não acontece na minha vida. Aí eu me lembro de uma frase de Emmanuel, que diz assim, tem problemas que você não vai compreender, você vai superar, compreender é mais tarde. Tem coisa que a gente não vai entender. Bom, para a gente finalizar, tenho 5 minutos ainda. Dizer para vocês que algumas coisas que eu falei está no livro Evoluir a Trabalho Se Eu Não Quiser, e no lançamento, a maior parte das coisas no lançamento, Mente Sã, para aqueles que quiserem, nós estaremos ali fora. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma prece. Lembrando Francisco de Assis, ontem, na nossa live de domingo, nós lembramos a figura de Francisco, porque eu estou psicografando um livro novo, e em um dado momento do livro, o Espírito diz assim, o mundo está carente de Franciscos. E eu perguntei assim ao Espírito, o de Assis ou o Xavier? E ele respondeu, os dois. E aí, lembrando de Francisco, eu ainda ressalto uma coisa muito importante, que a gente geralmente não faz. É o que Francisco diz na primeira frase da sua prece. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. A gente pede tanta coisa a Deus, mas poucas vezes nós nos colocamos como uma ferramenta, como um instrumento para que Jesus possa utilizar para semear a boa semente. E inspirados por Francisco, nós vamos encerrar nossa participação dizendo assim, Senhor, fazei
de nós, de cada um de nós, instrumentos da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor que liberta, o amor que planifica, o amor que emana de Deus, o nosso Pai. Onde houver injúrias, que eu leve o perdão que substitui o ódio, a mágoa, o rancor, pelo abraço, pelo sorriso ou pelo aperto de mão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, ainda que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver trevas, que eu leve a luz, e que esta luz possa iluminar o caminho daqueles que ainda se encontram na escuridão da ignorância. Onde houver tristeza, que eu possa levar alegria, a alegria do teu evangelho, a alegria do teu verbo doce, que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarnaum. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o mal é passageiro, somente o bem é eterno. Porque, querido amigo Jesus, com o teu evangelho, à luz da doutrina espírita, nós fomos mudando a nossa percepção e o nosso entendimento da própria vida. E que nesta vida de lutas e de labutas, mas também de aprendizado, eu não queira tanto ser consolado, mas que eu tenha coragem de consolar o aflito, o caído da rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Que nesta vida de lutas e de labutas, eu não queira tanto ser compreendido, mas que eu tenha coragem de compreender aquele que me agride, que me fere, que me persegue, que me odeia. Ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. Ah, o amor, Senhor, o amor, que palavra sublime na tua boca. Que nesse mundo de lutas e de labutas eu não queira tanto ser amado, mas que eu tenha disposição de amar a vida, amar a ti, amar o meu próximo e quem sabe até amar os inimigos. Porque temos compreendido, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, que é dando amor que recebemos amor, que é perdoando que somos perdoados e que é morrendo quando fechamos os olhos físicos pela última vez, quando o coração deixa de bombear sangue para o resto do corpo, quando tudo parece tragédia, é nesta hora que despertamos na vida espiritual, que constatamos que a morte não existe, que a vida pulsa aqui, mas também pulsa acolá, e que este Deus de amor nos ama a todos como seus filhos, e que Ele nos abençoe, assim seja. Muito obrigado.